Graças a Deus, vosso irmão em Cristo, evangelista Elias Santos. Se inscreva no nosso canal ali para nos ajudar a divulgar o evangelho puro, sem falsificação, ao máximo de pessoas possível. Eu vos saúdo com a perfeita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre os Gálatas. A igreja da Galácia foi uma igreja que recebeu muito bem a palavra de Deus. Eles abrigaram muito bem em seu coração o evangelho pregado, mas nós vemos que, de repente, o apóstolo Paulo escreve a eles dizendo, e admirando-se ele, melhor dizendo, que eles tão depressa passaram para outro evangelho, o qual não há outro a não ser o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele disse, ainda que nós, ou até mesmo um anjo dos céus, um anjo de Deus, vos anuncie outro evangelho além do que já foi anunciado a vocês, seja anátema. Nós vamos ver que ele enfatiza um episódio ocorrido entre ele e o apóstolo Pedro. Nós vamos ver que no começo da conversão de Paulo, ele mesmo diz aqui no capítulo 1 aos Gálatas, que o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, ele não consultou carne nem sangue para que este evangelho fosse recebido ou para que ele recebesse alguma coisa, mas ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. E depois dele ter esse encontro com o Senhor Jesus, ele diz que ele não teve contato com nenhum dos outros apóstolos que estiveram com o Senhor Jesus, mas apenas com Pedro, Tiago e com João. E que estes deram as mãos para ele, apoiaram ele e reconheciam eles que Paulo recebera o evangelho da incircuncisão, ou seja, para pregar o evangelho aos gentios. E nós vamos ver que ele relembra que quando Pedro chegou a Antioquia, Paulo teve que resistir Pedro na cara, porque Pedro era repreensível. Porque quando Pedro estava com os gentios, ele se comportava e comia com os gentios. Mas quando os da parte de Tiago chegavam de Jerusalém, Pedro, quem sabe, se constrangia e ele pulava para o lado dos judeus. E o apóstolo Paulo repreendeu Pedro, dizendo, como pode, Pedro, tu sendo judeu, vive como um gentio, e ao mesmo tempo quer obrigar os gentios a viver como um judeu. O apóstolo Paulo diz para Pedro, Pedro, nós somos judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios. Ele diz, se eu tornar a edificar aquilo que eu já destruí, eu me constituo transgressor da lei. Ou seja, o que é que a Bíblia está nos dizendo aqui? Os fariseus, por exemplo, nós vamos ver no capítulo 8 do Evangelho escrito por João, que quando Jesus teve aquela conversa, entre outras, com os judeus, principalmente os fariseus, eles tinham na mente deles que eles eram filhos de Deus. Nós não somos filhos de prostituição. Nós temos um pai, disseram os judeus para Jesus. E Jesus disse que eles tinham por pai o diabo, porque eles faziam a vontade do pai deles. Mas também eles queriam matar Jesus. E diziam ele ser filho de Abraão, mas Abraão exultou em ver o dia de Jesus, e nunca matou nenhum profeta. Mas eles buscavam matar a Jesus. Nicodemos. Quando Nicodemos teve aquela conversa, quando Jesus teve aquela conversa com Nicodemos, Jesus disse o que para Nicodemos? Nicodemos, tu é príncipe em Israel. Tu conhece muito bem os preceitos, tu guarda os preceitos da lei, tu ensina muito bem os preceitos, mas tem uma coisa, é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é que Jesus estava querendo dizer? Que não adianta nós termos um conjunto de podes e não podes. Não adianta nós apenas termos uma vida regrada se nós não tivermos esta vida regada pelo Espírito Santo. Repito, de nada vale ter uma vida regrada se nós não tivermos uma vida regada pelo Espírito Santo. Ou seja, não adianta, meus amados irmãos, nós sermos como os judeus no meio dos gentios, como Pedro foi. Pedro errou. Logo, futuramente, ele reconhece o seu erro. Mas ele já estava pulando para o outro evangelho. Foi Paulo que disse isso, era outro evangelho. Pedro estava sendo um instrumento para pregar um evangelho estranho, um evangelho diferente daquele que o Senhor Jesus Cristo tinha ensinado, que tinha que nascer de novo, que tinha que ter obras, sim, que tinha que ter comportamentos diferenciados do mundo, sim, mas esses comportamentos deveriam ser através de um sentimento. Deveria ter sentimento, deveria ter fervor. Caso contrário, seria uma religião. Caso contrário, nós estaríamos pensando ser justificados por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Glória a Deus. Então, o que acontece? No capítulo 3 aos Gálatas, no versículo 3, olha o que o apóstolo Paulo diz, como é interessante. Ele chama os Gálatas de insensatos. Vocês começaram no espírito e agora estão terminando na carne? Ou seja, eles começaram tendo uma vida devocional, sim, tendo uma vida de renúncia, sim, mas era uma vida regrada pelo Espírito e regada também pelo Espírito Santo. Eles tinham fervor naquilo que eles professavam. Eles tinham fervor naquilo que eles faziam. Glória a Deus. Nós vamos ver lá no livro de Atos, por exemplo, que os discípulos eles foram perseguidos e foram açoitados por causa do fato deles estarem pregando, falando de Jesus. E a Bíblia diz que depois que eles foram açoitados, os carrascos disseram para eles que eles eram para ir embora, mas não era mais para eles falar no nome de Jesus. O apóstolo Pedro olha para ele e diz: como nós vamos deixar de falar daquilo que nós ouvimos e vimos? Importa mais obedecer a Deus do que os homens. E a Bíblia diz que os discípulos eles se alegraram pelo fato de ser dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, de ser participantes das afrontas do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles tinham prazer na fé que eles professavam, eles tinham prazer em viver daquela maneira, glória a Deus. Nicodemos, meus amados irmãos, ele seguia um conjunto de ordenanças, cheio de podes e não podes, mas ele não tinha aquele prazer vindo do Espírito de viver aquela vida. É por isso que Jesus Cristo falou: é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Nicodemos, no momento que você nascer de novo, Nicodemos, você vai ter prazer em viver desta forma. Você vai ter prazer em viver assim. Você vai ter prazer em professar esta fé, em seguir a Jesus, em seguir a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse o seguinte aos Gálatas, que nós devemos ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A Bíblia diz o seguinte, que a lei ela serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A Bíblia também nos diz que a lei é a sombra das coisas futuras. Glória a Deus. Ou seja, se nós amontoarmos para nós um monte de regras e nós começarmos a cumprir com estas regras, eu vou deixar de fazer isso. Eu, por exemplo, não vou mais usar uma bermuda,
eu não vou mais torcer para o time que outrora eu torcia, eu não vou mais assistir televisão, eu não vou fazer uma série, um conjunto de coisas que é característico do ímpio, que é característico do não salvo, do não converso. Mas se eu não tiver vida naquilo que eu estou fazendo, se este padrão de vida não vier inflamado pelo Espírito Santo, de nada adianta, eu vou estar tentando me justificar pelas obras da lei. Por obras. O apóstolo Tiago diz o seguinte, que assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta em si mesma. Ou seja, a nossa fé, ela deve ter obras. Mas da mesma forma, as obras não podem ser sem fé. Sem a fé. O que é a fé salvífica? Uma fé viva, uma fé bíblica. É uma fé com fervor, com sentimento. Glória a Deus. Jesus deixou bem claro, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia vai mais fundo em dizer que o cumprimento da lei é o amor. Que amor é esse? Esse amor que Jesus falou, amar a Deus de todo o coração, e aí por diante, e o seu próximo como a si mesmo. Isso vai nos fazer com que as nossas obras não sejam obras de leis apenas. Não sejam conjuntos de mandamentos apenas, mas nós vamos fazer aquilo com fervor. E quantos crentes no contexto que nós estamos vivendo, que eles muitas vezes, Jesus, eu parei de fazer isso, de fazer aquilo, não faço mais isso, não faço mais aquilo, sou salvo. Estou justificado. Mas ele muitas vezes não hesita em fazer coisas que no começo da sua conversão ele não fazia. Ele temia em fazer antes. Agora ele faz. Mas ele vive uma vida de aparência. Ele vive uma vida regrada, sim. Ninguém vai ver ele olhando televisão, ninguém vai ver ele de bermuda, ninguém vai ver ele com um brinco na orelha, ninguém vai ver ele com cabelo moicano. Não. Ninguém vai ver ele com uma regata, não. Mas agora, ele não tem vida naquilo que ele professa. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo, trazendo para o nosso contexto atual. Ele não tem prazer naquilo que ele professa. E para você que está ouvindo, que vai ouvir este vídeo, eu tenho para dizer uma coisa: se você continuar amontando para si um conjunto de ordenanças e você cumprir com essas regras a fio, e se você não tiver vida naquilo que você está cumprindo, você está se igualando a Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. É este o recado que nós temos da parte de Deus para entregar para os irmãos, para as irmãs que estarão ouvindo esta mensagem. Nós não podemos viver numa religião. Nós não podemos viver num sistema regrado apenas. Não. Tudo que fizermos, devemos fazer com o intuito de agradar a Deus. Por exemplo, o salvo, ele não jejua, por exemplo, para ser salvo. Porque se ele jejuar para ser salvo, ele está querendo alegar que a salvação é pelas obras. Não é mais pelo sangue, pela fé em Jesus Cristo. Ele jejua para crucificar a sua carne porque ele é salvo. E pelo fato de ele ser salvo, ele tem que dominar a sua velha natureza. E de que forma ele vai dominar? Tendo uma vida devocional, mortificando a carne com as suas paixões. Este é um exemplo bem claro. Porque, por exemplo, se você ler o capítulo 58 do Evangelho, ou melhor, do livro de Isaías, nós vamos ver que o povo jejuava e o próprio Deus disse: olha, eu não atento para isso. Tem uma coisa, vocês jejuam para dar punhadas impiamente. Vocês passam pelo necessitado e viram as costas.
Vocês não soltam a ligadura dos presos? Vocês tratam mal os órfãos, as viúvas? Não é este o jejum aprazível ao Senhor. Por que não era aprazível ao Senhor? Porque eles não tinham fervor naquilo que eles faziam. Esse é o recado que nós temos da palavra de Deus para todos os irmãos aqui do nosso canal, né? Que nós venhamos ter uma vida devocional, uma vida regrada pelo Espírito Santo, regrada pela palavra de Deus, mas, repito, também seja regada pelo Espírito Santo. Que haja fervor, que haja temor, que haja reverência, que haja sentimento em nossas ações, em nossas atitudes e também na nossa maneira de viver. Que a nossa maneira de viver não seja regrada por um sistema religioso, de podes e não podes, não. Mas que seja por amor a Deus, por amar a Deus. Dessa maneira, nós estaremos sim agradando a Deus e estaremos, dizendo para nós mesmos que nós somos justificados não pelas obras da lei, não por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas pela fé em Jesus Cristo. Deus abençoe, um grande abraço em nome do Senhor Jesus.